Meus irmãos, nos preparando para a exposição da mensagem neste momento, eu chamo a sua atenção para este ato também. É um ato de exaltação ao nosso Deus, de adoração. Nós adoramos ao Senhor cantando e nós adoramos ao Senhor ouvindo também. E nós atentamos também para as crianças que estão conosco aqui no culto. Sejam crianças já sentadas no banco do lado dos pais ou no colo, como eu estou vendo aí a Helena, tem o Heitor, tem a Olívia, e também as crianças que estão no ventre. Temos irmãs aqui, na noite desse dia, que temos bebezinhos que estão participando do culto no ventre das nossas queridas irmãs. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura que eu irei fazer da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, de 1 a 13. O texto vai ser exposto ali, mas se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você pode abrir ou ligá-la para você ir acompanhando. Nós iremos aqui se valer de outros textos para corroborar com a mensagem. Queridos irmãos nossos que estão nos acompanhando nesse momento, pode ter a liberdade, se estiver em casa, ter um papel e uma caneta para anotar o sermão. No final aqui nós iremos ter uma oração de intercessão. Nós temos alguns irmãos nossos que carecem de oração, possivelmente estão nos acompanhando aqui neste momento, e após a mensagem nós iremos fazer menção a alguns irmãos que precisam de oração. Tivemos informação na tarde de hoje de alguns irmãos que estão doentes, acamados, e nós iremos interceder ao nosso Deus. Mas nesse momento nós iremos pregar a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, da qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Não feche a tua Bíblia ou não desligue o teu celular, deixa aí que nós voltaremos ao texto nesse momento. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos.
Senhor Deus, nós sabemos que pela nossa própria capacidade e esforço, não conseguimos compreender a revelação escrita, as insondáveis riquezas de Cristo, escrita e revelada aqui neste livro, especialmente neste texto que eu acabei de ler. Pedimos-te, Senhor, o teu auxílio, para que ilumine o nosso conhecimento, a nossa mente, a faculdade do nosso entendimento, para compreender esta riqueza, para que, em ouvindo a exposição da tua palavra, o nosso coração possa arder, Senhor, porque esta palavra é viva e eficaz. Aqui nós temos palavras de vida eterna, belas palavras de vida. Ó Deus, eu clamo ao Senhor por mim, que também preciso ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ainda que neste momento estou na condição de pregar a tua palavra, mas eu preciso ouvir também, Senhor, junto com os meus queridos irmãos aqui na noite deste dia e com aqueles irmãos que possivelmente estão nos acompanhando. Dar-nos, Senhor, ouvidos segundo a vontade do Senhor, para que sejamos abençoados pela palavra do Senhor, que esta palavra encha o nosso coração e que esta palavra cause em nosso coração aquilo que ela tem poder de causar, despertarmos, Senhor, para tão grande missão de anunciar esta salvação ao mundo. Assim eu oro, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso compromisso com esta igreja é de fazer uma exposição sequenciada, detalhada, da carta de Paulo aos Efésios. Começamos no capítulo 1, já fizemos a exposição do capítulo 1, do capítulo 2 e agora iniciamos o capítulo 3. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios é uma carta, meus irmãos, pastoral. Eu ia usar uma palavra humana, apaixonante, por assim dizer. Entenda esta palavra, apaixonante. É uma carta cativante, é uma carta para a igreja, para despertar a igreja, para confortar a igreja, para encorajar a igreja, para estimular os queridos irmãos. Os estudiosos chegaram à conclusão que de todos os escritos do apóstolo Paulo nas Escrituras, a carta que ele escreve aos Efésios é como que a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. Tamanha sentimento que Paulo coloca nesta carta. Essa carta não foi escrita, meus irmãos, por um missionário que estava descansando da sua missão. Esta carta foi escrita por um missionário que estava pagando um alto preço por ser missionário, por anunciar a salvação em Cristo. Esta carta é uma carta do apóstolo Paulo quando ele está na prisão. E a prisão do apóstolo Paulo poderia causar desânimo em muitos irmãos nas igrejas que ele plantou, porque os irmãos tiveram contato com o apóstolo Paulo, muito querido, muito sábio, usado por Deus, pregou a libertação em Cristo Jesus. Quantos milagres Deus realizou pelas mãos do apóstolo Paulo, especialmente na cidade de Éfeso, e agora ele está preso. Então, com muita facilidade, alguns irmãos desta cidade ou desta igreja poderiam pensar, vale a pena continuar crendo em Jesus? Porque olha o que aconteceu com o nosso apóstolo tão amado, por causa do evangelho, ele está preso, ele não deveria estar solto para anunciar este evangelho que salva, que liberta? Por que tudo isso está acontecendo com ele? Quem será o próximo? Então a apreensão estava posto na igreja. E Paulo, meus irmãos, sabendo disso tudo, tendo informação daqueles irmãos, tem a oportunidade de escrever uma carta para encorajar aqueles irmãos, dizendo que ele, Paulo, está preso, mas o evangelho que ele prega não está preso. É a famosa linguagem de Paulo: o evangelho não está algemado. Quem está algemado sou eu,
mas eu posso pregar o evangelho mesmo aqui, porque o evangelho está solto, e eu penso que foi isto que aconteceu, meus irmãos. Deus levou o missionário Paulo para a prisão, de uma maneira que nenhum outro missionário teria condição de chegar lá naquela prisão e pregar o evangelho para aqueles que ali estavam na prisão, especialmente os soldados romanos, talvez os guardas pretorianos, e o evangelho foi pregado por ele. Mas aqui é uma carta consoladora para a igreja. O apóstolo Paulo já mostrou o valor da igreja, meus irmãos, dizendo que esta igreja é uma igreja espiritual, é uma igreja que recebe bênçãos inigualáveis nas regiões celestiais. É uma igreja que não nasceu na terra, nasceu no céu. Não nasceu pelo poder da decisão, da liberdade de quem quer que seja, mas nasceu na vontade soberana de Deus, antes da fundação do mundo. É um texto muito pesado sobre a eleição, que Paulo trata com muita tranquilidade aqui. E nós encerramos o último sermão, quando aqui estivemos, no capítulo 2, quando Paulo deixou bem claro que aqueles irmãos da região de Éfeso, a maioria deles gentios, não eram nada inferior aos judeus que receberam a salvação primeiro, que em Cristo aquela barreira, o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubado. Aqueles que estavam no mundo sem Deus, sem esperança, agora foram alcançados por uma graça especial. E hoje eu quero ver com vocês a apresentação que Paulo vai fazer deste grande mistério da salvação, porque é um mistério, meus irmãos, e Paulo vai dizer de uma maneira tão simples, que este mistério que outrora estava oculto, agora está desvendado, está revelado, o véu foi descortinado, e agora gentios podem ver com clareza este mistério. E ele vai dizer que este mistério é Cristo, o Senhor da glória. Então, o tema do nosso sermão é o grande mistério da salvação. Quem sabe você que veio aqui na noite deste dia ainda não teve um encontro real com Cristo, ou, vou mudar a fala, ou você ainda não foi encontrado por Cristo, Cristo ainda não te encontrou. Não é que você está perdido aos olhos dele, mas que a graça ainda não te alcançou, ainda o teu coração não ardeu de forma especial para você ter os olhos espirituais abertos e ver Jesus ressurreto. Então, quem sabe nesta noite é noite de salvação para você. Esta é a minha oração. Vamos para o texto, meus irmãos. Versículo 1. O apóstolo Paulo já começa aí dizendo que por esta causa Que causa, meus irmãos? A causa está um pouco antes, quando no capítulo 2, no versículo 20, 21 e 22, ele disse o seguinte, por gentileza, equipe da mídia, está lá, versículo 20, por gentileza. Paulo já havia dito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E no versículo 22 ele diz, no qual também vós, falando da igreja lá de Éfeso, os gentios, os não judeus, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito já habita em cada crente, mas os crentes reunidos se tornando uma casa espiritual vão sendo edificados sobre um fundamento que foram os apóstolos. Paulo está dizendo, nós os apóstolos nos colocamos por baixo, para que vocês, Éfesos, gentios, possam se erguer, crescer como um edifício. A figura aqui é muito bonita. E aí ele entra no capítulo 3, no versículo 1, dizendo, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se vocês estão preocupados porque eu estou preso
vocês pensando que eu estou sofrendo aqui porque eu estou cerceado da minha liberdade, e estou mesmo, mas eu quero dizer para vocês que a minha prisão tem um propósito. O propósito é que vocês, gentios, sejam edificados como casa espiritual para Deus. Meus irmãos, os gentios estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os estudiosos aqui se divergem sobre a questão de profetas. Os apóstolos ficam fácil da gente identificar. Mas e os profetas? Meus irmãos, ainda estava naquele processo da composição do cânon. O Senhor Deus está agindo, usando pessoas. Vocês devem lembrar, me vem à mente aqui Ágapo, que profetizou sobre a prisão de Paulo se ele fosse para Jerusalém. Então Deus estava levantando profetas para anunciar a revelação dele naquela época, e a igreja está sendo edificada. E Paulo diz que ele foi chamado por Jesus Cristo a ser um apóstolo para sentir juntamente com a igreja este edifício de pedras que são colocadas sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular. Ele usou ali no capítulo 2. Cristo mesmo é o único fundamento. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, preste atenção aqui nesse detalhe, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo já havia dito para a igreja assim: sendo a graça de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, preste atenção que foi dada, é graça mesmo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Não é só ele lança e outros vêm e vão lançando. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É fácil de você entender quem é um verdadeiro missionário, profeta, apóstolo. Não vem com uma novidade de última hora. Ele lança o fundamento que é conhecido, que é Cristo, e outro vem e lança Cristo como fundamento. A pedra angular é Cristo, e a igreja vai crescendo sobre este fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo. O fundamento da doutrina dos apóstolos é Cristo, meus irmãos. Nós não adoramos os apóstolos. Uma vez fizeram crítica: vocês falam tanto de Paulo, apóstolo Paulo e Jesus. Bom, Paulo é o imitador de Cristo, foi o único que teve coragem de dizer: sede meus imitadores, porque eu tenho imitado a Cristo. O fundamento é a pedra angular, não é Pedro, não é Paulo, é Cristo, é Jesus, o Senhor da igreja. A igreja é de Jesus, não é a igreja de São Pedro, de São Paulo, é a igreja de Jesus Cristo. Pedras que se sustentam em sofrimentos, meus irmãos. Isso aqui é muito sério, o que Paulo está dizendo. O versículo 1, ele está dizendo: eu estou edificando para que vocês cresçam, mas esta pedra se sustenta com sofrimento. Vou ler de novo o versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Meus irmãos, ninguém vai preso injustamente feliz, dando glória a Deus. Ainda que Paulo e Silas uma vez cantaram na prisão meia-noite, mas não pense que eles estavam felizes, porque eles tinham levado chicotada que dilacerou as costas deles, varadas. Dói, meus irmãos. O que levou Paulo e Silas a cantar, meus irmãos? Ato da graça de Deus. Ele não incentiva que ninguém leve varado e vá preso e vai cantar meia-noite. Nós não temos mais nenhum registro desse na Bíblia. Então não ore para o seu pastor ser preso e levar chicotada, porque eu não sei se eu vou cantar meia-noite na prisão com o lombo ardendo. Paulo cantou e Silas, mas aquilo foi um ato extraordinário da graça de Deus. Então nós somos chamados para sermos fundamentos de outras pessoas. Preste atenção aqui, você que está ouvindo isto.
A igreja é chamada para ser fundamento para outras pessoas que vão ser construídas por cima de nós, como nós estamos sendo construídos por cima daquilo que Paulo lançou como fundamento, como que estamos crescendo em cima do apóstolo Paulo, pedras vivas. O apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, Pedro disse assim, meus irmãos, para a igreja, é isso, 1 Pedro 2, 4 e 5, chegando-vos para ele a pedra que vive, falando de Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, falando agora para a igreja, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Paulo e Pedro em sintonia, meus irmãos. Aqui está esta ação do Espírito Santo que usa os seus servos com uma finalidade. Pedro e Paulo não são fundamentos da igreja. Eles sabiam que a pedra angular é Cristo. Eu estou falando isso porque tem aquela declaração do Senhor Jesus para Pedro. Quando Pedro então disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração fantástica. Revelação de Deus para Pedro. E aí o Senhor Jesus disse: Pedro, eu também te digo, mais ou menos assim, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aí então você com muita facilidade pode achar que a igreja está sendo levantada em cima do fundamento que é Pedro. Eu não tenho dúvida que Jesus disse que a pedra era Pedro mesmo. Eu não vou fugir do que o texto está dizendo. Ele está dizendo aquilo. Jesus disse que Pedro era a pedra mesmo. Só que é uma pedra, meus irmãos, que está sendo erguida em cima de um fundamento, a pedra angular, que é Cristo. E como Pedro foi uma pedra, agora Paulo está dizendo que ele também é, e que nós, os gentios, também somos essas pedras vivas que vão sendo erguidas como um grande edifício. Voltando para o nosso texto, Efésios capítulo 3, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, olha aí para o texto. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O apóstolo Paulo estava a serviço da igreja, por Cristo. Aqui está um verdadeiro pastor, meus irmãos, que se dá pela igreja, que alimenta a igreja, que se possível for, morre pela igreja. Eu sei que o Senhor da igreja já morreu, mas estas pedras vivas que são levantadas estão dispostas a morrer por amor à igreja. Uma vez o apóstolo Paulo disse, olha, eu sei que morrer é lucro, mas eu estou meio confundido aqui se eu quero partir e encontrar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou ficar por amor de vós. Aí ele chega à conclusão e diz, não, eu prefiro ficar. Eu prefiro ficar porque eu tenho uma missão, e a missão é por vós, me dar por vós, e eu quero que vocês entendam isso. Então, aqui dá para você identificar um verdadeiro apóstolo, se é aquele que se dá pela igreja, ou é aquele que quer que a igreja dá para ele. É aquele que está à disposição de edificar a igreja para que cresça como um edifício, ou é ele que está sendo, ele que cresce como um grande edifício. E aí vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A palavra dispensação, também numa outra tradução pode ser traduzida para mordomia. Paulo está dizendo assim, se é que tendes ouvidos a respeito da mordomia da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Qual é a função de um mordomo, meus irmãos? Quem é senhor sabe disso. O mordomo está à disposição do seu senhor para cuidar das riquezas da casa do seu senhor. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7,
o apóstolo disse o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não só Paulo é um mordomo, mas a igreja também tem esse serviço de mordomia. Somos mordomos, meus irmãos. E preste atenção num detalhe: mordomo tem que dar conta do seu serviço ao seu Senhor. Um dia, o Senhor da igreja vai nos chamar para dar conta do serviço que prestamos a Ele. De que maneira que prestamos o serviço? Com que intenção nós prestamos esse serviço? Que grau de fidelidade? Qual a intenção de mordomia prestamos serviço para esse Senhor? Meus irmãos, é muito sério o que Paulo está dizendo para a igreja aqui. E aí então agora ele continua dizendo que existe um mistério que foi revelado. Olha comigo o versículo 3 de Efésios 3. Ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha, um homem que você pode pensar assim: não, ele tem tempo para escrever, por isso é que ele está escrevendo para todas as igrejas. Ele está dizendo: não, eu estou aqui na igreja, mas eu não estou sem fazer nada. Eu tenho muita atividade aqui, a ponto de quando ele escreve para uma igreja, ele tem que escrever resumidamente. Ele não teria tempo suficiente para escrever com calma. Não, o que eu disse para você é um resumo do que eu queria dizer para vocês. Pois segundo uma revelação. Que revelação é esta, meus irmãos? Conhecendo a vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que outrora ele era um perseguidor da igreja, um insolente, um blasfemo, um perseguidor quanto mais. Uma certa feita ele está indo perseguir a igreja, com cartas na mão para prender cristãos. Talvez o Supremo Tribunal Federal do Sinédrio Judaico, na calada da noite, emitiram lá uma sentença de prisão para um grupo, e disse: são baderneiros, fora da lei. E aí chamaram o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, um homem zeloso pela lei judaica, e ele está indo para Damasco. Alguns dizem que era de cavalo, eu não sei, o texto não diz isso. E de repente uma luz brilhou aos olhos deste homem perseguidor, e ele tomba, meus irmãos, e ele fica sem entender o que está acontecendo, e ele é zeloso, ele faz pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E meus irmãos, ali mudou a vida deste homem. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, ele escrevendo para os irmãos daquela região, ele disse o seguinte: depois que ele foi alcançado por esta graça, ele diz que ele não subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele, mas ele partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Então, quando ele ficou cego, ele foi conduzido para Damasco, lá ele foi abençoado, as escamas dos olhos caíram, ele foi batizado e ele já queria começar o ministério, porque a conversão foi instantânea, um neófito querendo já anunciar a graça em Cristo Jesus. Mas aí ele diz que ele foi para o deserto da Arábia. Volta ao versículo 17. Eu fui para a região da Arábia, um deserto. E aproximadamente o versículo 18 diz que, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-se com Cefas e permaneci com eles 15 dias. Aparentemente 3 anos ele ficou no deserto. Talvez, meus irmãos, a gente não tem essa informação precisa, mas podemos, por inferência, como ele diz aqui, que ele recebeu uma revelação. Quando ele recebeu essa revelação, meus irmãos? Eu penso que nesse período de 3 anos que ele foi para o deserto. O Senhor Jesus, pessoalmente com ele, endireitando a teologia mosaica na cabeça dele, a lei de Moisés agora fazendo sentido na cabeça dele, ele vendo que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tudo falava de Jesus, e agora isso faz sentido. Aí ele volta para Damasco e prega lá, mas ele ainda não é aceito, e aí ele vai para Jerusalém, e lá também ele não é aceito.
Então a revelação dada a Paulo foi nesse período. E aí o versículo, volta lá para o versículo 3 de Efésios 3, ele diz que, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Que mistério é esse, meus irmãos, que ele escreveu resumidamente? Está no capítulo 1, versículo 9 e 10, que eu já expus aqui para vocês. Ele fala tão sucintamente: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E o versículo 10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele já disse isso para a igreja. Ele está pressupondo que a igreja está atenta ao que ele está falando, ainda que ele escreveu resumidamente, meus queridos irmãos. Versículo 4 de Efésios 3, eu estou tentando explicar para vocês aqui o texto, porque no final eu vou tirar uma lição para dizer para vocês o que isso tudo tem a ver com a gente aqui, gentios, igreja de Cristo. Versículo 4 diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Cristo é a fonte e a substância do mistério. É interessante que na palavra traduzida para nós, no português, mistério é algo que está encoberto, mas no grego não. No grego, mistério é algo que já está revelado, já está posto, o véu foi rasgado, agora Cristo está sendo exposto aos olhos do mundo, meus irmãos, para os gentios. Então Cristo é a fonte. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. Por isso que para os coríntios ele diz: vocês me criticam demais, mas eu nada quis apresentar para você a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a minha pregação, mas nada. Não pensa que eu estou querendo levar vantagem disso, porque eu dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém aí. Paulo estava meio nervoso com a igreja de Corinto. Poxa vida, a gente fica tão feliz quando um incrédulo se converte e a gente batiza, tão feliz. Paulo dá graças a Deus porque não batizou ninguém lá, e depois ele lembra: não, pera lá, eu acho que eu batizei um da casa de Estéfano, alguma coisa assim. É porque a igreja criticava muito o ministério dele, meus irmãos. E agora ele está falando para os efésios: a minha vida é por amor a vocês, eu me dou por vocês, porque eu anuncio para vocês esse mistério que me foi revelado, Cristo, a fonte, a substância do mistério. É o versículo 5 e 6, deixa eu acelerar aqui. Ele diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Como agora foi revelado. Há uma carta que é semelhante a essa daqui do apóstolo Paulo. Alguém disse que foi a mesma carta que ele escreveu para os Efésios e para os Colossenses. Os estudiosos dizem que é uma carta gêmea. No capítulo 1, no versículo 25 e 26, o apóstolo diz assim, Colossenses 1, 25 e 26. Vê se você encontra aí, por gentileza. O mistério que estivera oculto dos... Esse é o versículo 26. Tá bom, só isso daí. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Santos aqui, meus irmãos, entendido, homens levantados e separados para uma missão. Não santos aqui canonizados depois que morrem, porque foram considerados pessoas boazinhas, fizeram uma boa obra, deu uma palavra, talvez curou alguém, e aí então agora vira santo, e alguém até institui essa pessoa como alguém muito importante na cidade. Mas os santos apresentados aqui são homens fadados ao fracasso, gente que nem se considera apóstolo, como ele vai dizer, versículo de número 6, volta por gentileza, Efésios 3, 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele está incentivando a igreja: vocês não são nada inferior àqueles que receberam uma revelação primeiro, que foram os judeus.
porque essa igreja estava sofrendo muitos ataques, meus irmãos, dos judaizantes, como a maioria das igrejas que Paulo plantou. E aí no versículo 7, e é a última parte desse texto, até o versículo 13, ele vai falar desse mistério que é comissionado. Olha comigo o versículo 7, meus irmãos. O mistério aqui foi a verdade revelada a Paulo primeiro, e esse evangelho é a verdade proclamada por Paulo, diz o versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. É interessante que ele diz, segundo a força operante do seu poder. Por quê, meus irmãos? Porque se dependesse de Paulo, ele não iria ser constituído ministro, pela vontade dele. Ele foi convencido ou convertido, e digo mais, meus irmãos, por força, não gentilmente. Foi nada gentil aquele encontro. Como assim? Ei Paulo, ei Saulo, tudo tranquilo com você? Está indo para onde, Saulo? Vou perseguir aí uns crentes. Ah, Saulo, vai não. Eu sou o Senhor deles, eles me adoram. Você não gostaria de ser um ministro da minha palavra? Não, Saulo. Se fosse assim, meus irmãos, o que é que Saulo diria? Seja sincero. Isso faz a gente entender, meus irmãos, que o anúncio do evangelho não pode ser apenas um convite pela força do nosso argumento para o miserável pecador, porque ele é rebelde, ele está na contramão daquilo que é vontade de Deus, se não houver uma intervenção divina no coração do pecador. Então olha que missão extraordinária para nós. Não somos nós que convertemos ninguém, apenas anunciamos aquele que salva. Lê do engano quando alguém convida alguém para aceitar Jesus. Eu entendo quando alguém faz isso, mas não é a força do meu argumento, a força da minha oratória. Segundo o apóstolo Paulo, é a força operante do poder dele. E aí o versículo 8, meus irmãos, olha que humildade. Aqui não é hipocrisia, aqui é humildade. Aprenda a ser humilde igual o apóstolo Paulo. Ele diz assim no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, viu a palavra santos aí? Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que texto, meus irmãos! Eu poderia parar aqui. A palavra Paulo, no significado romano ou grego, significa pequeno. Eu não sei se ele fez isso de propósito, quando ele diz assim, a mim o menor de todos. O apóstolo Paulo sentia-se, meus irmãos, indigno por causa do seu passado. Se ele fosse um missionário hoje, possivelmente muitos iriam jogar na cara dele o passado. Você, pastor dessa igreja, olha para o seu passado. Que moral você tem para poder falar de transformação? Logo você, não é assim? Nós não somos desse jeito? Paulo sentia isso, e aqui, meus irmãos, não é hipocrisia, ele está quebrantado, ele sabe quem ele era, então ele sabe que não é nada por ele. Aliás, o passado dele condena ele. Aliás, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, é a declaração dele. 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele deixa bem claro o que ele fez. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, quando ele escreve uma carta para orientar Timóteo no seu ministério, 1 Timóteo 1,13, ele diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Prestaram atenção, meu irmão? Mas agora a vida dele foi transformada, nova criatura, tudo se fez novo na vida do apóstolo Paulo.
Então, ele diz que é uma honra pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meus irmãos, é por isso que ele é considerado na Bíblia o apóstolo dos gentios. Meus irmãos, apóstolo de verdade ama as suas ovelhas, porque ele tem uma missão extraordinária de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele tem um tesouro dentro de si como um vaso de barro. Que insondáveis riquezas de Cristo são essas, meus irmãos? O evangelho, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Essa mensagem, a vitória que na morte de Cristo veio e trouxe para a igreja bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São bênçãos, meus irmãos, inesgotáveis. Paulo afirma isso. E o versículo 10 a 13, rapidinho, ele vai dizer que a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Preste atenção nesse detalhe, quando ele diz que ele vai manifestar qual seja a dispensação desse mistério, que é o evangelho, vocês viram quantas vezes ele repetiu a palavra mistério? Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. De fato, meus irmãos, esse evangelho estava oculto. E não só oculto porque Deus ainda não tinha se revelado ao mundo, mas porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Paulo está dizendo, essas riquezas insondáveis te libertam das garras de Satanás. O diabo agora não pode mais atrapalhar o teu crescimento. Por isso, meus irmãos, não há desculpa para o crente que se diz crente de verdade em Cristo. Estou usando a palavra crente no sentido pejorativo, porque de fato nós somos discípulos do Senhor Jesus. O diabo não pode mais te cegar, porque agora esse mistério foi desvendado. Era o diabo que fazia isso. 2 Coríntios 4:4. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a pessoa que tem dificuldade de ver claramente Cristo, não é só porque ela não consegue ver, é porque o diabo, o Deus deste século, está cegando, meus irmãos. Tem pessoas que não conseguem compreender a obra da redenção. Você conversa com uma pessoa, você entendeu isso daqui? Não. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Parece que tem algo nebuloso, trazendo dificuldade. Mas olha comigo o versículo de número 6 deste mesmo capítulo. O que é que a evangelização faz? Se a pessoa está na escuridão, sem luz do evangelho, Paulo vai dizer no versículo 6 desta mesma carta: estas coisas, irmãos, você está aí é segunda. Não, 2 Coríntios 4:6. Isso aí. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Que linguagem forte, meus irmãos. Se você quer ver a face de Jesus, o evangelho te apresenta isto, meus irmãos. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas se ele vier aqui, se um anjo descer e falar comigo, e uma luz brilhar, eu creio. Meus irmãos, o evangelho é que revela a face de Cristo. Por isso que as pessoas ficam perdendo tempo falando outras coisas. Anuncie Cristo, pregue o santo evangelho, esse que transforma. Vamos lá para a nossa conclusão, que eu já falei em conclusão aqui umas 3 vezes. Versículo 10 a 13, rapidinho, de Efésios 3. Para que pela igreja, e agora a responsabilidade vem, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Meus irmãos, qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é só frequentar culto de adoração para ouvir sermão.
A missão da igreja é evangelizar homens, mulheres, crianças. E este evangelho também traz grandes lições para anjos, de maneira que eu não sei explicar isso daqui, meus irmãos. Os anjos ficam na expectativa, como que pode a igreja ter esta missão, desta multiforme sabedoria de Deus? E às vezes nós fechamos a nossa boca. Meus irmãos, há uma sabedoria de Deus que age no meio da igreja. Essa multiforme, não pensa que a missão é só do pastor, é só dos missionários qualificados. A missão é da igreja, porque é isso que ele diz, para que pela igreja, a igreja é missionária na sua totalidade. É claro que uns vão, mas aqueles que ficam também são missionários. Eu estou falando isso porque às vezes é um conceito equivocado. A gente fala que missionário é só aquele que foi preparado, aí fez um culto de envio, aí foi embora o missionário. Mas os que ficaram não são missionários, não? São o que então? Espectadores? A missão é só para alguns? A missão é para a igreja, crianças, homens, idosos, para todos, meus irmãos, para todos, é a igreja. Por isso é que ele conclui, e eu concluo também no versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. A fé é um meio, meus irmãos, e é um dom. Portanto, olha que conclusão dele aqui nesse versículo. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que pastor, em vez de reclamar que estava preso, sem liberdade, está dizendo, não, eu não quero que vocês desanimem, desfaleçam nessa minha tribulação, porque nessas minhas tribulações por vós está a glória de vocês. Meus irmãos, que isso? A glória da igreja está aparentemente no fracasso do seu pastor que foi preso? Será que isso aqui é regra? Será que a igreja vai crescer de fato, de verdade, quando o pastor foi preso? E aí haverá despertamento na igreja? Alguém já disse que é isso mesmo, que quer ver a igreja crescer e colocar os seus líderes na cadeia. E eu estou pensando, meus irmãos, que no Brasil isso não está longe de acontecer, não. Talvez vai haver um despertamento, um avivamento no Brasil desta maneira. Eu acho que aí a igreja vai acordar, quando o seu pastor injustamente for preso, por causa do evangelho, não por causa de envolvimento na sociedade de meios escusos, não é isso, porque tem pastor que vai preso, porque tem que ser preso mesmo, porque é um falso pastor, é um falso profeta, é um falso apóstolo. Mas eu estou falando desse aqui, que tem amor pela igreja, e que ele vai preso, para que a igreja possa sentir esta glória. Se esses ditos apóstolos que estão aí hoje tivessem esse sentimento, por amor à igreja, pudessem sofrer assim, meus irmãos. E eu então concluo, meus irmãos, o que isso tudo tem a ver com a gente? Como é que está o seu coração? Você viu que ele terminou do jeito que ele começou? Ele está dizendo, eu, por esta causa, estou preso, mas essa prisão não é um sofrimento sem um valor. Meus irmãos, para a igreja, nenhum sofrimento é sem um propósito da parte de Deus. Só que é multifacetado o sofrimento. Para uns de uma maneira, para outros de outra maneira, só que nós não entendemos. Meus irmãos, sofrer por causa do evangelho é uma glória. Sofrer porque você é um cristão é uma glória. Sofrer chacota por causa do evangelho é uma glória. Eu sei que tem crianças me ouvindo aqui. Sofrer bullying por ser crente é uma glória. Lá no colégio, não fique triste quando o seu coleguinha te chamar de Bíblia, te chamar de crentinho ou de crentinha, porque você tem demonstrado fé verdadeira em Jesus. Há um propósito de glória nisso tudo, honrando o teu Deus. Você não está sozinho, há um Deus por você, então não desista. E meus irmãos, que a igreja seja missionária,
como que a igreja precisa despertar a sua visão no campo missionário. Você pode ser um missionário dentro de casa. Quantos missionários precisam realizar a sua missão dentro de casa, no pastoreio da sua própria casa? Quantos precisam ser missionários no trabalho? Não estou dizendo que você vai parar de fazer atividade lá para ficar, não é isso, mas é testemunhar, meus irmãos, a oportunidade. Você é uma luz brilhando no mundo, você é um sal da terra, você tem as insondáveis riquezas de Cristo. E qual é o tempo que você gasta aproveitando isso? Que fica essa palavra para o nosso coração. Há uma maneira de Jesus cantar nos nossos lábios, nos fazendo perguntas, porque Ele morreu por nós. E aí, meus irmãos?